Indo agora um pouco, irmãos, para a Bíblia, nós vemos da relação de dons que estão presentes no Novo Testamento, está lá em Romanos, 1 Coríntios e a carta de Efésios, está um dom que muitas vezes nós negligenciamos. É o dom de misericórdia. Está lá em Romanos 12, verso 8, a parte D. Você vai ver a relação dos dons do Novo Testamento nessas três cartas: Coríntios, Romanos e Efésios. Mas nós vamos ficar com Romanos 12, verso 8, a parte D. Às vezes nós ficamos muito fascinados, meus irmãos, com alguns dons. Às vezes supervalorizamos os outros dons. E aí vamos esquecendo de alguns que são tão importantes quanto os outros. De profecia, de línguas, de cura, e aí a relação é grande, mas às vezes negligenciamos alguns deles. E aí nós vamos ver aqui na palavra de Deus sobre o dom de misericórdia. A palavra misericórdia é de origem latina, formada por pela junção de outras duas. Miserere, que é de miséria, que significa ter compaixão, e cordis, que é coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. Se Deus deixou esse dom na palavra, é para a gente exercer. E nós que fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos exercer esse dom, o dom de misericórdia. Mas tem uma curiosidade que eu estive pesquisando, que a palavra misericórdia também significava o punhal que os cavaleiros traziam no lado direito da cintura e que era usado para matar o adversário. Quando o adversário já estava caído, mas não se rendia, aí pegavam esse punhal e davam o golpe fatal. E aí surgiu a expressão golpe de misericórdia, porque era dado com aquele punhal chamado de misericórdia. Achei isso interessante e trouxe hoje para os irmãos. Mas, amados, o que é o dom de misericórdia? Que dom é esse? Né? E aí nós temos uma definição, duas definições aqui. É a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para sentir e expressar compaixão e solidariedade por aqueles que estão em dificuldades. Essa é uma definição. Pessoas com o dom de misericórdia, irmãos, têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, na situação do outro, e de sentir a dor e o fardo que eles carregam. Quer dizer, essa é uma das definições. A outra que eu achei interessante, e eu trouxe do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma citação em uma de suas mensagens sobre misericórdia. Abre aspas. É a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Gostei dessa definição, fecha aspas, porque foi uma citação do pastor Hernandes. E nós devemos pensar, se não pensamos até agora, nós devemos, como Igreja de Jesus Cristo, começarmos a pensar neste dom. O dom de misericórdia, meus irmãos, não é apenas sentimento. Não é apenas sentimento. É mais do que isso. É ação. É sentir e expressar compaixão. E a palavra de Deus confirma isso que eu estou falando. Nós vamos para a carta de Tiago, capítulo 2, 15 e 16, diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Não é só sentimento. Misericórdia é ação. E aí a gente expressa. E aí nós temos na Bíblia, vou dizer 2 exemplos sobre a misericórdia.
Foi o que aconteceu lá com os 2 cegos. Está narrado essa cura de 2 cegos, está narrada em Mateus 20, capítulo 20, de 29 a 34. O que é que diz? Vocês podem ler agora ou depois, lá na sua Bíblia. Jesus ia passando pelo caminho e 2 cegos estavam na estrada. E eles pediram, clamaram ao Senhor que queriam ver. Eles eram cegos. E aí Jesus chamou aqueles cegos, ou se aproximou daqueles cegos, e perguntou o que é que eles queriam. E eles disseram, nós queremos ver. Eles disseram a Jesus a sua necessidade, a sua dificuldade. E aí fica para nós, Igreja de Jesus Cristo, que às vezes os irmãos estão dizendo para nós, eu estou precisando, eu estou necessitado. E nós não nos interessamos. Mas Jesus fez diferente. E o texto diz lá no verso 34, Jesus teve compaixão deles. Isso é sentimento. E tocou em seus olhos. Isso é ação. E os curou. Irmãos, este é o dom de misericórdia na prática. E o outro exemplo é de Lázaro. Lázaro adoeceu, morreu, e Jesus chegou lá, sentiu a dor daquela família, sentiu o sofrimento, mas não ficou só nisso. E ele até chorou. Está lá no capítulo, no livro de João, capítulo 11, verso 35, um versículo muito conhecido. Jesus chorou. Isso é sentimento. E no verso 33, o anterior diz que ele perturbou-se nele, porque ele sentiu a dor daquela família, mas não ficou nisso. Ele foi e ressuscitou Lázaro. Isso é ação. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia, de exercer esse dom. Jesus salvou, Jesus curou, ainda cura. Jesus, vamos mudar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus consola, Jesus faz tudo para nós, porque Ele é o nosso maior exemplo de misericórdia. Amém? Esse é o nosso Jesus. Então entendemos, irmãos, que só age com misericórdia quem tem compaixão. Só age com misericórdia quem tem compaixão. E só tem compaixão quem ama. Não tem outro caminho. O amor é a base de todos os dons. Se temos compaixão, é porque nós amamos o nosso próximo. E aí a gente vai para a carta de Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Muito conhecido também esse texto que diz assim, olhe. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. E a gente só ama, meus irmãos, o próximo, porque Deus encheu o nosso coração de amor. Não depende de nós, porque nós somos ruins mesmo, nós somos desobedientes, nós somos egoístas de natureza. Mas aí Deus, como sabe, como nos conhece, Ele enche o nosso coração de amor. O amor dele é derramado nos nossos corações e aí a gente ama o próximo. Deus é o Pai de misericórdia, meus irmãos. Se não fosse assim, todos nós estaríamos mortos, consumidos. Não estaríamos nem aqui. É o que está escrito lá em Lamentações 3, de 22 a 23. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade, grande é o amor de nosso Deus. Nós estávamos mortos, meus irmãos, nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Deus deu o que Ele tinha de melhor, de mais precioso, que foi o seu Filho único para nos salvar. Ele nos comprou definitivamente através do sacrifício do seu Filho, né? E a gente confirma na palavra de Deus, lá em Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E tem um versículo na Bíblia muito conhecido, que é João 3,16, que fala do amor de Deus. Vamos recitar? Todo mundo sabe de cor, não é possível, né? Vamos recitar sem abrir a Bíblia, sem aparecer ali na tela. Porque Deus... seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esta é a prova do grande amor de Deus para conosco. Por quê? Porque Ele é o Pai de misericórdia, né? Na prática, meus irmãos, a misericórdia pode ser exercida de vários modos, né? Na campanha solidária nós vimos, depois nós vamos orar pelos irmãos que doaram, nós vimos na campanha solidária a doação de alimentos, de outras coisas, de dinheiro, teve doação de dinheiro, passou dos 3 mil reais, Edson me disse, essa semana. Mas o dom de misericórdia não só é isso, é mais do que isso. E eu digo para os irmãos, para a igreja, que tal sermos mais tolerantes? Que tal nós sermos mais compreensivos? Que tal nós orarmos pelo próximo, pelo nosso irmão? Que tal nós ouvirmos o seu desabafo, a sua angústia, o seu sofrimento? Misericórdia não é só dar coisas. Misericórdia são atitudes. E aí eu digo para os irmãos, que às vezes nós falhamos muito nisso. Alguns irmãos nos procuram com dificuldades, com angústia, com problema, uma situação terrível. E procuram alguns irmãos para dividir, compartilhar. Mas não é bem recebido. Porque aquele irmão não prestou, não deu o seu ouvido, nem quis saber, não se interessou. Isso é dom de misericórdia na prática, e nós precisamos ter isso na nossa mente. Tem mais, irmãos, tudo deve ser feito com alegria, o texto diz, né? Se é misericórdia, faça com alegria, como está registrado aí no texto, nada forçado, nada com murmuração, nada para aparecer, nada com alarde. A Bíblia diz, lá em Mateus 6,13, que o que a mão esquerda fizer, a direita não deve saber. Faça a sua parte, meu irmão, sem precisar se mostrar, sem precisar dizer o que você fez, porque você está fazendo para Jesus. Quando nós abençoamos um irmão, isso é bíblico, nós estamos fazendo para o Senhor. Jesus prometeu uma bênção, meus irmãos, uma grande bênção para os misericordiosos. Está lá em Mateus 5, verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Receberão de Deus exatamente o que deram aos outros. É bíblico. Esta é a bênção. E eu trouxe outra referência, que é Salmo 41, verso 1 e 2, que diz assim, Salmo 41, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor, presta atenção, viu, meu irmão? Não durma não agora. O Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Isso é muita bênção. É para quem ajuda o pobre, é para quem exerce o dom de misericórdia, é para quem cumpre o mandamento que está na palavra de Deus, dizendo que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos, amados, nós vamos amar o próximo. E se nós amamos o próximo, nós vamos ajudá-lo. E para quem não é misericordioso? Vamos ver, tem uma palavra também, viu? A Bíblia também tem uma palavra. Está lá em Provérbios 28.
verso 27, capítulo 28, verso 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Terrível isso aqui, né, meu irmão? É bom você se acordar para receber essa, pelo menos essa, você receba essa palavra. Quem não exerce misericórdia, a Bíblia está dizendo, atrairá maldições para a sua vida. E o mesmo livro, no capítulo 21, verso 13, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Não será ouvido. Recebeu, meu irmão? Não vi nenhum amém? Ah, graças a Deus. Então, a partir de hoje, esta igreja, alguns irmãos já vem fazendo, quase que a totalidade, mas é preciso e é bom que a gente sempre esteja recebendo a palavra do Senhor para nos alertar, para que nós possamos praticá-la. Então, é abençoado quem age com misericórdia e também é punido quem não age. Então, irmão, nós chegamos à conclusão de que nós vamos exercer esse dom, não é por causa do castigo não, viu? Não façam isso com medo da mão do Senhor. A mão do Senhor é pesada, sabemos. Mas que isso não seja o motivo de você entregar sua oferta para o serviço social da igreja. Não é por causa do castigo, mas porque nós somos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que é o nosso maior exemplo, e também em obediência à Bíblia, de cumprir o segundo mandamento dado por Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, finalizando, nós vamos, primeiro, abrir o nosso coração. Pelo texto a gente viu olhos e ouvidos, viu? Primeiro, abrir o nosso coração. Depois, nós vamos abrir os olhos. Lemos em Provérbios. Depois, nós vamos abrir os ouvidos. Depois, nós vamos abrir o bolso. E quem sabe, né? Até o Pix. Abrir o Pix, abrir o TED. Tem muitas portas para a gente abrir, para contribuir com a ação social da nossa igreja. A palavra é essa, obediência. E ser misericordioso, meus irmãos, é ser obediente. Amém? Agora nós vamos orar pelos nossos irmãos que participaram, né, da campanha solidária. Nós queremos dizer que Deus os abençoe. Foi muito bom a campanha. Teve um resultado muito positivo. Embora eu prefira a oferta. Eu prefiro a oferta de beneficência, certo? Mas depois de hoje nós vamos resolver se vamos fazer a segunda campanha. Mas queremos dizer aos irmãos que Deus os abençoe. As doações que nós recebemos de alimentos, de objetos, nós vamos direcionar esta semana para as congregações e para os irmãos que estão necessitando. Nós vamos orar também não só pelos que doaram, nós vamos orar também pelos que não doaram. Eles sentiram, mas não expressaram. Ainda não expressaram, mas vão expressar, porque eles são crentes, são lavados pelo sangue de Jesus também, e eles são obedientes à palavra. Vamos orar, meus irmãos, e eu gostaria de convidar o nosso diácono, Janildo, o presidente do corpo diaconal, que fizesse essa oração. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar em atitude de oração e vamos pensar o que nós ouvimos hoje. Porque nós não podemos sair daqui, irmãos, da mesma maneira que nós entramos. Depois de recebermos esta palavra, nós não podemos continuar desobedecendo o mandamento do Senhor. Ore por você, ore pela igreja. Não fique olhando para o outro, apontando, julgando. Mas olhe para você, eu estou olhando para mim. Eu recebi essa mensagem, essa palavra durante esta semana.
né? E eu creio que a igreja também recebeu. Porque não é à toa e não é por acaso que as coisas acontecem. Principalmente aqui na casa do Senhor. Tudo está direcionado pelo Espírito Santo. Vamos orar, amado. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor acaba de nos falar, de nos trazer do seu coração orientação, luz, sobre muitas causas que nós experimentamos, sobre muitos efeitos, por falta de obediência, por falta de orientação, porque desobedecemos, meu Deus, quando não ouvimos a palavra de Jesus no tocante ao dar, ao ajudar, a ter misericórdia, a ter compaixão, como Ele ensinou na prática. Muito obrigado, meu Deus, porque essa palavra não voltará para ti vazia, certamente. Nós certamente, meu Deus, absorveremos essa palavra em nosso coração para sentir a dor do outro, para ver, meu Deus, como o Senhor quer que nós vejamos e ouçamos a voz dos aflitos, meu Deus, e sabemos que fazendo tudo isso com alegria, como Tu és galado o ardor daqueles que Te buscam, daqueles que Te obedecem, ainda tem uma promessa de bênção para as nossas vidas. Meu Deus, já nos alegra estarmos no contexto que o Senhor quer que nós estejamos em relação ao ouvir e obedecer. Que nesta manhã seja abençoada a Primeira Igreja Batista de Aracaju, os que estão aqui receberam uma palavra que pode disseminá-la, pode compartilhá-la através de suas próprias ações. E que tua serva, a professora e diaconisa Raquel, continue sendo abençoada, meu Deus, com o ensino dessa natureza, com pregação dessa palavra. Sabemos o quanto tem se dedicado todo esse tempo dessa campanha, meu Deus, e obteve os resultados que eu penso que são apenas o começo, a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém.